bem-vinda à nossa aula de História. Depois de vários pedidos, várias insistências, eu estou fazendo então essa aula de novo em formato de lousa, por isso, deixa eu dar aqui um espaço. Eu podia fazer igual aquelas videoaulas que as pessoas fazem um walk, então assim, esse é o momento de você pausar o vídeo. Pausou? Para que eu possa voltar aqui pra frente e atrapalhar a lousa, né, gente? A gente não tá acostumado com professora, dá licença, professora, não tô enxergando o que tá escrito. Agora é o momento de vocês lutarem, tá? A gente vai fazendo essa aula, especificamente, se você que estiver assistindo essa aula for do terceiro ano do ensino médio, nós estamos falando das aulas 5, 6, capa. Ah, olha eu adiantando aqui já, gente, isso aqui é pela fé. Capa 2, gente, é sucesso, hein? Capa 2, aula 5 e 6 e a parte de História do Brasil. Se você que está assistindo essa aula pertence a outra sala, primeiro, segundo, ou mesmo achou o meu canal, bem-vindo a uma aula que vai falar sobre a sociedade da mineração, como o Brasil estava nesse período entre o século 17 e 18. E vamos falar também das crises desse período, para daí entrarmos, que é o assunto da próxima aula, aula 7 e 8, que será a aula que vai falar do período joanino, a vinda da família real para o Brasil, e Dom Pedro I. Pessoal do terceiro ano, revisão. Então tudo isso aqui para vocês não é novo, vocês viram no fundamental, vocês viram no ensino médio novamente, e agora vocês estão revendo no terceiro ano, já dá para tudo estar na cabeça de vocês, né? Mas vamos lá? Primeira coisa, nós estamos falando então da economia, de um momento, de um dos ciclos econômicos do Brasil. Nós temos no Brasil vários ciclos econômicos. Quais são? Nós tivemos do pau-brasil, nós tivemos do açúcar, nós estamos exatamente nesse, mineração. Acabou ou parou por aqui na história? Não, gente, nós ainda vamos falar do café, mas hoje o nosso enfoque é nesse. Dentre os ciclos econômicos, esse ciclo da mineração é o ciclo mais rápido, exatamente pelo fato que, como foi achado o ouro no Brasil? O ouro no Brasil é chamado ouro de aluvião. Como que era esse ouro? Era um ouro que era muito fácil ser retirado. E só para a gente fazer um gancho, para não ficar perdida as aulas, as últimas aulas do nosso último capa, do nosso último livro, a gente terminou nos bandeirantes. Na verdade, quem descobriu as primeiras jazidas de ouro no Brasil foram os bandeirantes, através dessas bandeiras que eles iam fazer prospecção, que eles iam caçar indígenas e tudo mais. Nós estudamos isso, então, no nossa apostila anterior. Então, esse ouro de aluvião, ele, na verdade, ele não era difícil de ser retirado porque ele se encontrava no leito dos rios e nos barrancos. Então, poucos recursos. E o que já fica claro, o próximo ponto aí que a gente vai falar. Onde ele foi localizado? Na região que nós conhecemos como Minas Gerais. Na região ali de Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei. Essa região é uma região que nesse momento vai ser de extrema importância e isso tem que ficar claro para vocês por alguns motivos importantes. Quais são, gente? Primeiro, vai haver nesse período aqui um intenso fluxo migratório para essa região. Quem vai para lá? Portugueses. E olha, isso é interessante porque é um dos primeiros ciclos de imigração de portugueses. Os portugueses, quando sabem dessa novidade, eles vêm com tudo para o Brasil. Lembra que nós estamos falando na história, estamos falando num período em que o metalismo era muito importante. Então, o Brasil ter encontrado ouro, meu Deus, nós estamos falando também que o Brasil, querendo ou não, ele se atrasou, porque os outros lugares do mundo, eles sempre correram atrás do ouro. E nós estamos falando do Brasil que já havia sido descoberto, passado por vários ciclos, ou 2 ciclos, né, nem são tantos, e aí foi encontrado o ouro. Então, há um fluxo muito grande de portugueses que vão chegar no Brasil, dos paulistas, coloquei São Paulo, mas são os paulistas, e de todas as regiões da colônia. Interessante é que, diferente do ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, ele não só alavancou a mineração em si, ele alavancou várias coisas, como, por exemplo, a pecuária, outras atividades. Pecuária no Nordeste, na área do sertão, a pecuária da parte do Rio Grande do Sul, do charque. Nós temos os alimentos que são da parte sudeste, como arroz, feijão. E nós temos também as drogas do sertão, que é ali a parte dos temperos. Nós temos tudo isso, cacau, e nós temos tudo
sendo alavancado. Isso mostra que o ciclo da mineração é um pouco mais democrático que, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar. E alguns dos pontos interessantes que eu preciso falar, estou com a apostila de vocês na parte do teórico, na parte 2, da página 275, mas é importante que vocês que estão assistindo e que não estão no terceiro também consigam acompanhar. Um fato muito interessante que não havia no Brasil ainda é que dentro da estrutura da mineração, uma nova camada social vai surgir. Quem é essa nova camada social? A classe média. Nós estamos falando então que nesse período em Minas Gerais existiam trabalhadores que eram trabalhadores escravos, na verdade também existia muito de mão de obra escravo, porém tem uma grande questão que é importante vocês saberem, tá, gente? Para ter escravo na mineração você devia pagar um imposto. Então muitas pessoas acabaram alforriando seus escravos para não ter que pagar impostos. E aí nós temos a figura dos chamados escravos de ganho. Quem são esses escravos de ganho? São aqueles escravos que o dono dele obriga ele a ir para a cidade para que ele venda, sei lá, venda aí cocada. E aí quando ele volta com dinheiro, parte do que ele ganha nessas vendas vai para esse dono do escravo. Então é muito rentável esse escravo de ganho. Mas vamos voltar ali a essa camada aí que é chamada de classe média. Quem são essa classe média aí, para que vocês que estão me acompanhando aí possam falar ou pensar um pouco sobre elas? Advogados, pequenos mineradores, os donos de comércio, de armazéns, eles vão todos chegar a essa região de Minas. Por quê? Porque eu preciso atender agora essa nova classe, essa nova camada que está chegando. Então, produtos diversos que não sejam somente ligados ao latifúndio vão ser agora empregados. E essa nova camada ela vai começar a enriquecer. Por quê, professora? De novo, gente, o fato de ser fácil essa prospecção desse ouro no Brasil atraiu muita gente. Então eu não preciso de muita coisa para conseguir. Aí, o que acontece? A bagunça está feita. Se no Brasil tem ouro disponível, o que a coroa portuguesa começa a pensar? Eu preciso organizar isso, porque a coroa portuguesa vai enriquecer muito nesse período. Só que para controlar tudo isso, ela precisa fazer alguma coisa. E o que ela vai fazer? Vai criar a chamada Intendência de Minas. O que é isso? Vai ser uma organização que vai ser feita aqui no Brasil. E essa organização feita aqui no Brasil, ela vai ter um controle direto da metrópole. Para quê? Ela vai vender as datas, ela que vai deixar as pessoas poderem ou não poderem, né, ir lá e tirar o ouro. Por quê? Porque começou todo mundo tirar e eles estavam percebendo que o ouro estava acabando. E na verdade um dos maiores motivos do ciclo da mineração ser tão curto é por causa disso. As pessoas só tiraram e não perceberam que um dia isso poderia e de fato vai acabar. Então a Intendência de Minas ela tem esse controle sobre as regiões auríferas, né? Auríferas é ótimo, tá, gente? A gente faz aquela parte de erros de gravação. E aí, gente, isso serviu para controlar? Não. Então mais pra frente eles vão criar os chamados casas de fundição. O que são essas casas de fundição? Não poderia ser comercializado no Brasil ouro em pó. O ouro ele vai ser feito em barras e essas barras elas vão ter que ter o selo da família real para serem revendidas ou comercializadas ali. É uma forma do que? De não deixar a população deixar de pagar o chamado quinto. O que é o quinto, gente? O quinto é um imposto. Esse imposto chamado quinto é todo ouro, toda pepita que você encontrar, 20% tem que ser da metrópole. Só que muitas pessoas acabavam burlando isso, principalmente com ouro em pó. Então a casa de fundição, ela chegou nesse momento para quê? Para que o ouro em pó não continuasse a ser comercializado, né, ser trocado. E aí nós temos essas barras fundidas e somente com selo real. Claro que os brasileiros acharam seus métodos de continuar, inclusive, gente, trocando essas mercadorias. Inclusive, nesse período foram criadas várias estradas, como por exemplo a Estrada Real, para que haja esse transporte entre essas regiões de ouro, tá? Que estão com ouro no caso. Aí, vários impostos. Esse imposto que eu falei sobre os escravos chamado de captação. Tem o quinto. E aí vai vir um que vai ser responsável por muitas revoluções
revoltas, que são aqueles que são chamados de derrama. O que é a derrama? A derrama instituía que, ao todo, deveria voltar para Portugal 100 arrobas de ouro. Só que, gente, novamente, o ouro do Brasil e o ouro em si, ele não renasce, ele não vai ressurgir. Você vai tirando, ele vai acabando. E aí chegou um ponto que os brasileiros não conseguiam mandar essa quantia por ano. Aí a derrama veio com as seguintes propostas. Ok, Brasil, você não quer mandar porque você está tentando me roubar. Então, se você não mandar, eu vou aí e vou entrar na sua casa e pegar tudo que tiver na sua propriedade até que bata o valor, que é o valor de 100 arrobas que eu quero. Gente, imagina que absurdo. Eles entrariam na sua casa, eles roubariam, eles tirariam as coisas da sua casa, tirariam todos os objetos até que equivalesse o valor. Gente, isso é um absurdo. E esse imposto, de fato, ele não vai ser empregado 100% e ele vai motivar o que eu vou falar aqui, que é Inconfidência Mineira, tá, gente? Vamos lá? Aqui nós concluímos a aula 5 e vamos para a aula 6, que é a crise no sistema, tá, gente? A crise no sistema tem que começar falando um pouco do que está acontecendo com o mundo todo. Mas antes disso, nós sabemos que o Brasil ele foi dividido lá no seu descobrimento pelo Tratado de Tordesilhas. Só que esse tratado, depois, principalmente essas entradas, essas regiões auríferas, esse tratado ele já nem servia muito porque os limites já tinham sido cortados faz tempo. E aí a gente tem que falar de um tratado que é super importante, que é o tratado chamado de Madrid. Foi nesse tratado que os novos limites foram impostos no Brasil. Como que foi feito esse tratado? A partir de agora, o fato é o que vai valer para direito. Ou seja, tudo que está aqui, e eu estou aqui nesse momento, a partir de agora é meu. Então aquilo que era de fato passa a se tornar pelo direito. Isso é muito interessante, porque existem até hoje posses que são tomadas dessa forma, né? Que é, se eu estou numa casa e ninguém veio reclamar por ela por um período de 5 anos, é minha agora. É mais ou menos o que vai acontecer através desse Tratado de Madrid. Isso fica interessante porque uma parte do prata vai ser dos espanhóis, mas foram os portugueses que encontraram. E o contrário também, os espanhóis foi quem chegaram a uma parte do Rio Grande do Sul. E através desse tratado passou a ser do Brasil, tá, gente? A crise no sistema colonial tem muito a ver com tudo o que está acontecendo no mundo, tá, gente? O que está acontecendo? Se nós estamos falando aqui do século XVIII, nós temos que ter em mente, pessoal, que no mundo está fervilhando muita coisa, como iluminismo, Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, e aí também a Revolução Industrial. Tudo isso que está fervilhando está chegando no Brasil, principalmente porque essa classe aqui, essa nova camada, muitos vão começar a ter contato com pessoas de fora, muitos filhos são mandados para fora para estudar. E tudo isso vai trazer para o Brasil uma nova cara, no sentido de que o Brasil, nesse antigo sistema colonial em que a metrópole, ela é detentora de tudo e nós temos que devolver tudo e nós somos comércio exclusivo com a metrópole, vai ter que acabar. Isso não vai durar muito tempo. Então, algumas rebeliões coloniais passam a acontecer nesse período. Vou falar rapidinho sobre elas, tá, gente? Eu tratei essas rebeliões de duas formas. As chamadas nativistas e as chamadas, estão aqui embaixo, tá, gente? Chamadas separatistas. Eu não consegui escrever, mas aí você escreve no seu caderno. Separatistas. Essas nativistas, elas não têm nada de querer que o Brasil deixe de ser da metrópole, que o Brasil deixe de ser colônia. Não, são na verdade disputas bem regionais. Elas brigam mais com a colônia sobre a questão econômica. E não fica brigando aí, porque a gente quer se separar de Portugal. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando dessas duas aqui, ok? As rebeliões nativistas, nós temos aqui 4, vou falar rapidinho. A de Beckman, ela está relacionada à Companhia Geral do Comércio do Estado de Maranhão. Essa revolta foi proporcionada por 2 irmãos, porque essa companhia, ela tinha, na verdade, o intuito de ajudar a todas as pessoas que estão ali. Como? Fornecendo escravos, amenizando constantes conflitos entre as aristocracias. Na verdade, a Companhia Geral do Comércio do Estado de Maranhão, ela passou a existir em 1682 para ajudar as pessoas. Mas pelo contrário, ela cobrava mais pelos escravos, ela não
e na verdade, através dos irmãos Manuel e Tomás, eles tomaram a cidade de São Luís, só que logo isso vai ser acabado, essa revolta não vai durar muito tempo e os irmãos vão ser mortos, tá, gente? No início do século XVIII vai acontecer o conflito, ou na verdade, como vocês preferirem falar, a gente pode colocar como guerra dos Emboabas. Como que foi essa guerra dos Emboabas? Quem são os Emboabas? Emboabas são como os paulistas chamaram os portugueses. Por quê? Porque os paulistas, lembra que os bandeirantes que descobriram essas regiões aqui de ouro, né, gente, auríferas. E aí eles se sentiam como dono do território. Quando os portugueses vieram, eles não ficaram muito felizes, na verdade, e eles começaram a brigar. Esse conflito aqui é que os paulistas queriam essa região, tomar essa região para eles. E que de fato não vai acontecer, os paulistas vão perder, e aí eles vão partir para os estados do Goiás, Mato Grosso, Bahia, aí vão separar na verdade, vão separar as capitanias de São Paulo, da de Minas Gerais, da do Rio de Janeiro, por causa desse conflito. E quando eles saem, eles estão indo buscar mais lugares onde tem ouro e diamantes, que não vai dar muito certo, né, gente? Em Pernambuco e Olinda vai surgir a chamada Guerra dos Mascates. O que é a Guerra dos Mascates, gente? Na verdade, desde a insurreição pernambucana, Olinda, que era o grande centro dessa região, passa a não ser mais, enquanto Recife começa a ser o centro comercial. Recife começa a ganhar muito poder. E aí, em 1709, eles vão proclamar a independência de Recife com relação a Olinda. Olinda não vai ficar feliz, vai ficar boladinha, e entre 1710 e 1711 vão acontecer esse conflito. Quem são os mascates? São os como são chamados comerciantes, tá, gente, de Recife, que são responsáveis por girar a economia. E aí vai ter o conflito, Recife vai vencer e de fato não vai dar poder a Olinda de voltar a ser como se fosse um municípiozinho aí deles, tá, gente? E aí nós temos aqui a Revolução de Vila Rica. A de Vila Rica é, na verdade, contra as casas de fundição. Essa revolta ela é situada na região ali aurífera e ela também pode ser chamada de Felipe dos Santos. E, na verdade, ela vai acontecer para ir contra toda essa organização da mineração. Claro que não vai dar certo, eles todos serão mortos, tá, gente? Aí a gente vai para a parte de reformas pombalinas. Enquanto isso, lá em Portugal, vão acontecer as chamadas reformas pombalinas com direção ao Brasil. Pombal vai ser um marquês que vai ser nomeado pelo rei Dom José, para não falar nada errado, vai que eu falo que você fala, nossa professora, tá bem, Dom José I. Ele nomeia Marquês de Pombal ao cargo de ministro, e aí que é Sebastião José de Carvalho, que vai ser chamado, e ele vai fazer várias mudanças no Brasil. Ele vai criar companhias, ele vai expulsar os jesuítas para Portugal. Por quê? Porque os jesuítas vinham se intrometer e se intrometiam muito aqui na questão econômica, eles perseguiam novos comerciantes, pessoas que estão enriquecendo, então eles falavam que os jesuítas não estão ajudando em nada. Eles vão consolidar o domínio português no norte e no sul do Brasil, ou seja, vamos colocar as pessoas para ir para essa região, porque aquela ideia do de fato e de direito. Ele vai extinguir essa ideia de capitanias, porque já não existia mais, porém a nomenclatura se mantinha. E ele vai transferir, isso é importante, a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso já é muito importante, tá, gente? Porque a maioria das revoltas por parte do Nordeste agora é por causa dessa mudança, porque eles se sentiram totalmente, esquecidinhos, tá, gente, de tudo isso. Esse programa de Pombal não vai dar certo, vai fracassar, porque Portugal está gastando muito, as despesas estão aumentando, o Brasil, depois que o ouro vai começar a acabar, vai entrar numa crise econômica, porque, na verdade, não tem mais nenhum ciclo assim importante no Brasil, porque o açúcar já está perdendo seu poder para a concorrência da Inglaterra, assim como tudo que o Brasil tinha uma concorrência. O algodão tinha concorrência, o café a gente ainda vai falar na frente, né, gente? Então, entre um parênteses aí, o açúcar, o algodão. Então, tudo isso tem concorrência. E isso é importante falar porque o Brasil está entrando num colapso. E aí a gente vai falar de duas também revoltas, porém são separatistas, que são importantes. Coloquei as duas uma ao lado da outra para vocês entenderem. Nós temos aí duas revoluções que vão acontecer ou revoltas ao mesmo tempo. Nós temos a Inconfidência e a Conjuração. Qual é que vocês mais ouvem? Inconfidência? Claro, é uma
revolta totalmente elitista. As pessoas que participaram são da elite. Eles queriam o fim da derrama, mas eles queriam também, gente, colocar uma universidade na região de Minas. Eles queriam maior glória para essa região. A gente vê ali na página 279, eles querem que São João del Rei seja a capital do novo estado. Eles querem também a independência de Minas Gerais, dos modos da independência dos Estados Unidos. Então, assim, são todas as ideias que estão aqui saltitando com a Revolução Francesa e o Iluminismo, eles querem trazer. Vai acontecer? Não, eles vão ser, na verdade, caguetados por Joaquim Silvério dos Reis, e aí nós temos Tiradentes que vai morrer, o seu corpo vai ser exposto, né, em praça pública para que isso não mais aconteça. E aí a gente fala, cara, mas por que a gente fala tanto de Tiradentes? Tiradentes só vai ser reconhecido, pessoal, lá em Dom Pedro II. Aqui, ele na verdade, ele não é uma boa pessoa a ser seguida, tá, gente? Depois que ele vai ser esse mártir, inclusive, a sua figura é muito semelhante à de Jesus, né, gente? Todo mundo lembra, inclusive, nós tivemos o feriado recentemente, em 21 de abril, né? E aí, Conjuração Baiana. Conjuração Baiana é interessante falar. Por quê? Porque foi uma revolta que foi em Salvador, só que todos os seus líderes eram negros. E aí a gente vê a diferença do tratamento dessas duas classes. Enquanto a Confidência Mineira a gente fala, a gente tem um feriado, a Conjuração Baiana a gente não fala nada. Inclusive, na Inconfidência Mineira, ninguém fala sobre abolir a escravidão. Na Baiana, parece que eles se posicionam a favor disso, tá, gente? Quem são os seus líderes? Lucas Dantas, Luiz Gonzaga, Manuel Faustino e João de Deus Nascimento. Todos vão ser mortos, tá, gente? A ideia deles é brigar porque Salvador foi esquecido desde que o Rio de Janeiro se transformou capital. Então eles queriam mais direitos, que também voltassem a ser vistos, né, a parte do Nordeste. Então eles vão querer também a mesma ideia da independência dos Estados Unidos para essa região de Salvador. E por fim a Revolução Pernambucana, que dentre elas, que eu não coloquei aqui, né, gente, desculpa aí, coloca aí, Revolução Pernambucanas, tipo a loja, gente. A Revolução Pernambucana de 1817, ela vai inspirar a Confederação do Equador, que eu vou falar na próxima aula. Ela é uma revolução que, na verdade, de todas, é a única que vai entrar num pouquinho, né, porque as outras duas foram caguetadas, essa aqui publicou jornais, e aí tinha uma reunião, só que como ela foi delatada, os exércitos chegaram lá e mataram todo mundo, inclusive seus líderes, então não sobrou ninguém, nem como mártir, tá, gente? Esses grupos, eles queriam o quê? A instauração de uma república com sede em Recife. Nós temos alguns estados participando, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Alguns foram julgados, outros foram presos e, na verdade, ela só vai estimular a Confederação do Equador. Pessoal, esse é, na verdade, o assunto das nossas aulas 5 e 6. É importante, então, que vocês peguem aí a parte teórica de vocês, deem uma lida. Qualquer dúvida, estou aí super disponível pelo WhatsApp. Foi muito conteúdo, mas era tudo certo. E é isso daí. Valeu!